Voltamos com mais uma atualização da tarde para você ficar por dentro de todas as novidades dessa final. Tem data de jogo definida, horário, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que pode ser decidido. Vamos falar também da notícia que foi divulgada ontem, da possível saída do Lelê. Tem novidades também no fim de semana, falando da Copa Rio Feminina. Então vem comigo, meu nome é Gilia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A gente vai começar falando sobre o Fla-Flu, porque é o assunto do dia, mas antes eu preciso pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Mas bem, sobre esse assunto, a novidade foi publicada pelo Diego Dantas, que o Fluminense e o Flamengo tiveram uma reunião com a FERJ nessa segunda-feira e decidiram qual será a data do jogo de volta, tá? Havia uma dúvida se seria no sábado ou no domingo. Os clubes decidiram por esse jogo acontecer no domingo. Porém, ainda há uma questão com relação ao horário. Vou colocar na tela para vocês. Bem, essa atualização foi publicada pelo Bruno Braz, do Repórter do UOL. Atualização. A Globo inicialmente tem a preferência pelo horário de 4h30 de domingo. Flamengo e Fluminense, porém, rebatem com a questão do calor. A tendência é de que se chegue a um consenso pelo horário de 5h45, ali bem próximo às 6 horas. Segundo ele, a tendência é que esse seja o horário da partida de domingo. Mas antes disso, a gente tem o jogo da quarta-feira. Foi publicado na segunda-feira pela Letícia Marques do GE que o nosso rival tem alguns desfalques para essa partida. O maior destaque é o Bruno Henrique, que se lesionou no jogo de domingo. Teve essa lesão confirmada por exames, uma lesão na posterior da coxa. Então ele não pode entrar para essa final. Teve gente na live perguntando se foi blefe ou não, mas bem, acho um pouco difícil porque, apesar de desconfiar de tudo que vem do time de lá e a matéria falarem dificilmente vai entrar para a final, foi discutido, eu estava vendo hoje no Redação Sport TV, que o Bruno Henrique já como fora da partida, então, não sei, acho um pouco difícil, talvez seja só uma teoria da conspiração achar que isso possa ser um blefe. Mas a matéria da Letícia Marques também fala sobre o Michael, que está se recuperando de lesão como um desfalque para esse jogo, e menciona o Cebolinha, que está com a fisioterapia, mas aparentemente é o que está mais próximo de voltar. E outra situação que ficou definida para essa final é a arbitragem. O Iurelino apita o jogo de ida nessa quarta-feira e o Bruno Arleu de Araújo o jogo da volta no domingo. E teve parcial de ingressos também publicado pela FERJ. Ontem ela publicou que 10 mil ingressos já haviam sido vendidos, sendo que ontem a abertura era apenas para a nossa torcida, por conta desse mando no jogo de ida. Mas depois disso eu não achei mais nenhuma informação de parcial. Bem, acho que essas são as principais informações sobre esse jogo. Deixa aí nos comentários o que você está esperando para essa partida. Eu estou bastante confiante, acho que a torcida está bastante confiante para esse jogo, para essa disputa, para essa final, né, que a gente se acostumou com esses cariocas. Essas finais de Carioca contra o Flamengo, com o Fluminense se dando bem aí nos últimos 2 confrontos de final. Mas agora a gente vai falar sobre Leanderson, isso mesmo, o Lelê, porque ontem também tivemos novidades sobre ele. Nessa segunda-feira foi publicado no GE pelos Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves que o Juventude procurou o Fluminense a fim de contratar o Lelê. Hoje os clubes estão negociando, o Fluminense não se opõe a emprestar o jogador, mas a decisão sobre a saída ao Juventude está nas mãos do Lelê. Ele é quem decide se vai ou se permanece no Flu. E talvez você esteja se perguntando, mas como vai ser feita essa transferência se a janela de transferência já fechou no final de fevereiro? Bem, a matéria explica que há no regulamento uma permissão para extensão desse prazo no caso dos jogadores que disputaram o Campeonato Carioca. Existe um prazo especial para eles. Esses jogadores eles podem ser negociados ainda entre o dia 10 de março até o dia
11 de abril. Isso é para permitir que jogadores que tiveram destaque no campeonato estadual ainda tenham a oportunidade de serem contratados após o fim dessas competições. A gente sabe que não é o caso do Lelê, o Lelê teve pouquíssimo espaço nesse campeonato carioca, mas enfim, a gente pode acabar se beneficiando com isso. E eu vou dizer se beneficiando porque eu sou a pessoa que não tem expectativa no Lelê para ao longo da temporada. A única coisa que eu pondero é que, seja por venda, seja por empréstimo, eu não acho que a saída do Lelê seja ruim pra gente. Só que a gente perdeu uma quantidade significativa de atacantes ali de frente, centroavantes, que não foi reposta, a verdade é essa, não foi reposta. A gente perde John Kennedy, a gente perde Cauê Elias, a gente pode perder o Lelê, e a única pessoa que a gente trouxe para essa função é o Everaldo. Bati diversas vezes nessa tecla durante a janela de transferências, que o Fluminense precisava contratar, achava que só o Everaldo também não era suficiente, e com a possível saída do Lelê, acho mais ainda, acho até um certo descuido do Fluminense com relação à posição. Mas deixa aí nos comentários. E aí, galera, principalmente se a gente for olhar a quantidade de competições que o Fluminense vai disputar ao longo do ano, tá? A gente tem só 2 homens de frente. Alguém, infelizmente, a gente sabe que ao longo da temporada alguém pode se machucar, alguém pode estar suspenso para um jogo importante. Pode acontecer os dois, inclusive. Um tá machucado e o outro tá suspenso para um jogo importante. E a gente não tem reposição. Para mim, o Lelê ficar não adianta porque ele não seria uma reposição à altura caso a gente precisasse numa competição importante que alguém além de Cano e Everaldo entrasse. Então não considero que ele seria esse cara. Mas a gente precisaria ter esse nome. Então não acho ruim a saída, mas acho ruim não termos uma reposição a mais para essa posição. Nem seria a mais, assim, acho que talvez para a posição seria, sei lá, o básico, o essencial. Não sei, mas deixa aí nos comentários a sua opinião com relação a isso. Acha que vale a saída do Lelê? E se vale por empréstimo também? Vai ter gente que eu acho que vai gostar da saída apenas se for no caso de venda, se for no caso de empréstimo, não. A gente sabe que recentemente ele chegou a ser... Houve a possibilidade de Lelê ir pro Ceará, acabou não rolando porque o Ceará preferiu contratar o Pedro Raul, mas enfim, acho que seria uma saída boa pro Lelê, pra ele ter rodagem, um time de Série A, mas também seria boa pra gente, porque vai ficar só com o Lelê no banco não adianta, porém, também não ter uma reposição pra mim também segue não adiantando. E antes de a gente encerrar, nesse sábado teremos um sábado agitadíssimo com Copa Rio Feminina e Superliga no mesmo dia. E teve mudança no estádio do jogo do clássico entre Fluminense e Vasco pela Copa Rio. Vou colocar na tela com vocês a informação que foi publicada pelo time de guerreiras do nosso amigo Rafael Siqueira. Mas aqui tá o post do Rafa, feminino em Laranjeiras. O Fluminense solicitou a alteração do clássico contra o Vasco pela 8ª rodada da Copa Rio no próximo sábado, às 3 horas da tarde, em Laranjeiras. Com isso, confirma a informação que na final do Carioca para o domingo, e o sábado está perfeito no bairro de Laranjeiras, porque tem Fluminense e Vasco às 3 horas nas Laranjeiras, e Fluminense e Maringá às 6h30 na Hebraica, que também fica no bairro das Laranjeiras, tá? Esse aqui foi o post do Rafa, do time de guerreiras. Enfim, um fim de semana cheio de expectativas. Na Copa Rio, o Fluminense vem de vitória sobre o Pérolas Negras. Já na Superliga, vem de derrota para o Brasília, o que para os nossos ânimos foi bem desanimador, mas nada está definido ainda. Vamos com tudo para esse fim de semana. Mas então essa foi a nossa atualização da tarde. Espero que vocês tenham curtido. Às 3 horas a gente tem live aqui no canal. E bem, espero por vocês. Saudações tricolores!